Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus e dessa vez trazendo aqui para o canal A Guerra dos Rohirrim, uma animação no universo de O Senhor dos Anéis. Bom, eu amo O Senhor dos Anéis e sou apaixonado por animação, então já viu, né? Claro que eu gostei do filme e eu tenho certeza que você vai gostar também, então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com A Guerra dos Rohirrim. Bom, esse filme ele se passa cerca de 200 anos antes dos filmes que a gente conhece, e ele acontece ali na região de Rohan, um dos reinos humanos, que tem vários distritos e um desses distritos não se dava muito bem com o rei. Quando surgem boatos de que a princesa Hera, que por sinal é a protagonista desse filme aqui, tá para se casar com um filho de Gondor, que é um outro reino humano, o Lord Freka, que é o líder desse distrito rebelde aí, vai até o rei questioná-lo e oferece a mão do próprio filho, Ulf, em casamento para a princesa Hera, sob o pretexto de que assim eles iam fortalecer o reino de Rohan, em vez de se submeterem ao reino de Gondor. Eu conheço o Freka. Não há nobreza alguma naquele homem. Guarde minhas palavras. Ele não se daria por satisfeito com o casamento com Hera. Ele veria o filho dele no meu trono e os meus filhos na cova. Na verdade, o Freka queria mesmo era assumir o trono e usar ali o casamento do seu filho com a princesa apenas como trampolim para conseguir o poder e destronar o rei, né, o Helm Mão de Martelo e toda a sua linhagem. Percebendo as segundas intenções do Freka, o rei, o Helm Mão de Martelo, resolve botar o Freka no lugar dele, chamando ele para um duelo e acaba matando o cara com um único soco. Não é à toa que ele fica conhecido como Helm Mão de Martelo. É impossível! Eu dei apenas um soco. Você viu? O Ulf, filho do Freka, fica indignado do rei ter matado seu pai e é condenado ao exílio, embora seja poupada sua vida ali. E ele fica por muitos anos escondido, tentando ajuntar para si um exército para ele conseguir se vingar. Anos depois, a Hera é sequestrada pelos homens do Ulf e acaba ficando a par dos seus planos, mas ela é resgatada pelo seu primo e pela sua dama de companhia, que era uma antiga guerreira do escudo. Ela tenta então avisar o seu pai sobre o perigo e dizer que eles precisavam pedir ajuda para os outros reinos humanos, mas o Helm, em sua arrogância, resolve enfrentar os rebeldes de frente, sem saber que, na verdade, ele já estava sendo traído por um dos seus homens. O mais prudente. Você sugere que eu abandone Edoras? Até reunirmos todas as tropas. Sim. Por essa razão, Ulf consegue eliminar o filho mais velho do rei e persegue o povo de Rohan até a fortaleza que mais pra frente vai ficar conhecida como o Abismo de Helm. Lá a gente percebe que o rei está disposto a entregar a própria vida no lugar da vida do seu segundo filho, que foi capturado pelo Ulf aí nessa perseguição, mas o Ulf mata o rapaz a sangue frio na frente do rei, deixando ele em choque. Acabe com isto. Aceite a troca. Uma vez atrás dessas muralhas, será impossível tirá-los de lá. Que fiquem lá. O Ulf e seu exército cercam então o povo de Rohan lá, aprisionados dentro da fortaleza, e deixam eles lá por um rigoroso inverno. Mas em algum momento o rei desperta aí dessa sua desolação e começa a matar os inimigos um por um com as suas próprias mãos, a ponto dele começar a lutar ali na frente das portas da fortaleza e derrotar todo mundo que vem lutar contra ele até ele ser congelado pelo frio intenso. Mas a vingança do Ulf só ia se completar quando ele visse a própria princesa Hera morta também por ter rejeitado ele mais de uma vez. Se eu aceitar ser sua esposa, você jura que não haverá guerra? Se você aceitar, não há fim para a arrogância da sua casa. Mesmo agora não consegue suportar a ideia, não é? A garota, no entanto, bola um plano e pede ajuda para uma águia para que ela leve uma mensagem para o seu primo pedindo ajuda. E enquanto isso, o povo que estava lá aprisionado dentro da fortaleza começa a escapar por uma passagem secreta
enquanto que a princesa Hera e alguns poucos ali fazem um chamariz, né? Chamam a atenção do Ulf e do seu exército para si, para que os demais consigam fugir. Ela incita o Ulf para um duelo, um 1x1 ali, e ela vence o duelo, mas o Ulf é tão covarde que ele volta atrás na palavra dele, e mesmo tendo perdido, ele dá ordem para o seu exército atacar e invadir a fortaleza mesmo assim. Inicie o ataque. Não. A garota estava certa. Você é um covarde. Ela volta a enfrentá-lo e acaba o matando. E nesse meio tempo, o primo com seu exército chega, e ele chega vestindo a armadura e o capacete do Helm, mão de martelo, e de longe o exército inimigo vê e fica assustado, pensando que era o fantasma do Helm que havia voltado dos mortos, e todos eles saem correndo em disparada. E assim o filme termina com o primo da Hera se tornando o novo rei de Rohan, e ela saindo numa nova jornada para encontrar o Gandalf e falar algumas coisas suspeitas que ela encontrou ao longo da jornada dela. Deveria ser você, Hera. Eu nunca quis a coroa. Sempre foi destinada a outras pessoas. Mesmo assim, teria sido uma boa líder. Esse é basicamente o resumo da história, mas vamos às pontes, que é o que nos interessa. O início do filme é meio lento nesse sentido, mas se aproximando mais do final, tem várias coisas interessantes pra gente falar, então vamos lá. Começando pelo Helm, mão de martelo, que luta até o fim e se sacrifica para proteger o seu povo. Ele morre sim, mas no final da história eles acham que ele ressuscitou dos mortos e é o fantasma dele lá, e é isso que faz o exército inimigo bater em retirada. Isso me lembra, claro, o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu sim, mas ressuscitou dos mortos e hoje vive dentro de cada um de nós, do seu povo, através do Espírito Santo. Nós ficamos parecidos com ele, assim como o primo fica parecido com o Helm, mão de martelo, lá vestindo a sua armadura e o seu capacete, e no nome dele nós botamos as trevas para correr. O espectro! O espectro! Helm, mão de martelo chegou! Os mortos chegaram! Salvem suas vidas! O filme também deixa bem claro a diferença, né, o contraste entre o governo do Ulf, que faz tudo o que ele faz apenas para satisfazer os seus desejos de vingança, e o governo da Hera, que faz tudo o que ela faz pelo bem do seu povo. O Ulf se parece com o diabo, desleal, mentiroso, covarde, nunca se arrepende e na sua arrogância nunca escuta os conselhos dos seus homens. Então fica aí uma ponte invertida, né? Como um alerta de coisas que a gente deveria evitar se nós somos verdadeiramente cidadãos do Reino dos Céus. Vou dar a ordem para desmontarem o cerco. Levantamos acampamento e partimos ainda esta semana. Nós não vamos a lugar algum. O Senhor venceu. Não há mais nada a conquistar além de um grupo de refugiados famintos. Senhor, precisa olhar para seu próprio povo. Estão sofrendo. A Hera, no entanto, demonstra sabedoria e humildade, pedindo ajuda em diversas situações. Ela se livra do orgulho e, por causa dela, o povo consegue escapar pela fortaleza e eles vencem a batalha graças a ela ter pedido ajuda tanto para a águia quanto para o exército do seu primo, que tinha sido banido pelo seu pai. Quando a igreja deixar o orgulho de lado também e se unir, independentemente de placa ou denominação, aí sim a gente vai ver também muito mais vitórias contra os exércitos das trevas que têm ceifado vidas a cada dia. Eu imploro, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Meu povo precisa da sua ajuda. Outra ponte legal com a Hera é que, a exemplo do seu pai, ela também fica para trás e se auto-sacrifica para salvar o seu povo. Nós também somos filhos de um pai que se sacrificou por nós e devemos copiar a sua postura de auto-sacrifício. Devemos falar o que ele fala, pensar o que ele pensa e fazer o que ele faz, assim como a Hera copiou seu pai. Se passarmos pelo túnel secreto, nosso povo pode chegar à passagem da montanha. De lá, podem chegar ao fano da colina. É arriscado demais. O Ulf vai nos ver. Não, não vai. Porque estará com o olhar fixado em mim. Por fim, é impossível para mim não citar o diálogo entre a Hera e a sua dama de companhia pouco antes dela tomar essa decisão de ficar para trás para o seu povo fugir.
ela tá rindo ali do destino dela e quando ela é questionada sobre isso, ela diz: qual é a graça? Por que está rindo? Porque a escolha é minha. E eu escolho não ter medo. Veja, não dá para evitar de sentir medo, de ser acometido por ele de surpresa, mas ter medo é uma escolha nossa. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, e se a gente escolher dar espaço para esse verdadeiro amor de Jesus pelos perdidos, a gente vai ver isso acontecendo e vai conseguir escolher não se mover pelo medo. Isso não é apenas um ato heróico de um filme, isso é uma postura que está ao alcance de todos nós, herdeiros do reino do céu. Você está cansado de ter medo? Então, essa é uma escolha sua. Escolha então não ter medo e avance contra as trevas com tudo que você tem, na certeza de que aquele que vem virá e não demorará. E quando ele chegar, todo o mal vai bater em retirada apenas ao som de suas trombetas. Mão de martelo. E essas foram as minhas pontes com a Guerra dos Rohirrim, que já está disponível para alugar em vários serviços de stream, e eu torço muito para que várias pessoas assistam, porque é uma animação de excelente qualidade. Lembre-se de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhe o canal por lá, e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.